Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. O tema de hoje é urgente e tem impactado milhares de pessoas, principalmente no Brasil. Então, nós vamos falar sobre os vícios nos jogos de apostas online e os impactos diretos na vida das pessoas. Impactos desde financeiro, impactos comportamentais e de saúde. Como que isso tem afetado? Nosso tema, vícios em jogos de apostas online e impacto psicológico. Tenho como convidado o psicólogo Dr. Renato Boechat. Renato, uma boa noite e obrigado pela sua participação. Obrigado. Meu nome é Renato, como o Rui apresentou, eu sou psicólogo, tenho 26 anos. E eu sou terapeuta cognitivo comportamental. Eu vim aqui falar sobre essa onda, né, dos jogos de aposta online e os impactos na saúde mental. Renato, eu gosto assim, quando a gente já começa com a pessoa já logo se apresentando, pode falar, porque já quebra esse gelo. Um espera apresentar o outro, então a gente começa assim um bate-papo. E aqui a gente tem muito o que perguntar e eu tenho muita dúvida sobre isso, doutor, porque a gente vê que é crescente. Hoje existe uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso discutindo isso, o impacto disso na vida das pessoas. E tem muitas pessoas que veem isso acontecendo, tem outros que estão nos assistindo e jogam e não sabem o que tem por trás, o que pode acontecer. E diante do que a gente desenhou para que pudesse ser esse tema, eu acho que a gente tem muito a informar as pessoas que estão nos assistindo e, de repente, salvar algumas delas, né? Vamos lá. Esses joguinhos, isso é só um joguinho, como as pessoas querem comparar? É só um joguinho de celular, como qualquer outro que eu baixo na Play Store, na App Store? Ou esse jogo, ele causa, de fato, dependência? Então, respondendo aqui de forma sucinta ali, ele não é que nem, sei lá, quando você jogava ali o Colheita Feliz, jogava qualquer outro joguinho de celular ali, ele tem mecanismos que justamente te fazem continuar jogando, apostando, até porque a banca tem que ganhar dinheiro para movimentar, porque se você sempre ganhasse, a plataforma não continuaria, então não é só um jogo. Certo. Então há uma indústria, a gente pode dizer assim, há uma indústria por trás disso. Não é apenas para uma diversão e a venda de propagandas, como a gente vê em alguns jogos, inclusive jogos gratuitos na internet, que lança o jogo gratuito, mas ali dentro vem cheio de propagandas, ou você paga para poder tirar essas propagandas e jogar livremente. Mas ali o ganho é a publicidade, né? Ou a venda para o acesso livre. Aqui não, aqui a gente está falando que o ganho é a aposta, é o depósito que a pessoa tem que fazer, o que não tem um valor fixo, o que não tem um valor limitado e abre espaço para poder dar avanços aí. Então a gente está falando de uma indústria de construção que atinge diretamente a mentalidade dessas pessoas. Que nem você falou, basicamente tem algo por trás, né? Construir um mecanismo que faz você continuar apostando ali, não é um só, vamos botar ali, não, fizeram todo um estudo, inclusive até comportamental, assim, do ser humano, para justamente manter a pessoa jogando. Assim como redes sociais, assim, né, Instagram, TikTok, eles fazem mecanismos justamente para te manter mais tempo na plataforma, e esses jogos de aposta online também estudam o comportamento humano justamente para aplicar. Certo, utilizam então são mecanismos próximos desses que as plataformas de rede social têm para poder prender a atenção e manter cada vez mais a pessoa ali na tela. A diferença é que ela tem as questões dos aportes financeiros que tem que ser colocados ali. A gente, sem citar nome de algumas aqui, porque alguns, inclusive, bets são liberadas no Brasil, né? Tem lei que regulamenta as bets, que são apostas esportivas, né?
Mas tem o famoso Tigrinho, né? Que é um jogo de aposta tipo cassino. Sim. E esse é o mais famoso e que mais tem causado vítimas, inclusive fatais, não é isso? Isso. E não só isso, assim, tem várias notícias sobre os equipamentos de saúde mental, né, os CAPs, né, o Centro de Atenção Psicossocial, dizendo sobre essa nova onda de pacientes que estão com esse problema. Que entram em dívidas, né, vendem casa, vendem o carro, perdem casamentos, inclusive pessoas com vício, né, em jogos de aposta online têm uma suscetibilidade maior ao suicídio. Então isso é algo que está alarmante e não dá pra gente só dizer que é um joguinho. Uhum. Eu vi uma postagem, um relato que o senhor levou nas suas redes sociais e busquei uma palavra que tinha lá para a gente falar sobre isso. Loss chasing, é assim que fala em inglês, isso. Que é perseguição de perdas. Como é que é esse mecanismo de perseguição de perdas para a psicologia? Como que ela trata isso e como é que isso age no usuário dessa plataforma? Então, basicamente, né, como eu estava falando antes, né, tem aqueles fatores que fazem você continuar no jogo. Então, por exemplo, eu vou lá e aposto R$50. Baixo, eu falei um preço bem baixo, porque geralmente as pessoas apostam 500, 1.000, mas beleza, apostei R$50. Eu vou lá e ganho R$100. Pô, beleza. Ganhei. Na verdade, você ganha R$50, você ganhou R$100, né? Tipo, aparece lá, parece bonitinho, né? Cheio de brilho, cheio de. Com musiquinha, tipo, R$100. Aí parece que você ganhou R$100. Você ganhou só R$50, mas é todo um efeito pra você, tipo assim, pra você ver aquilo com brilho nos olhos. Né? Mas enfim. Aí você vai lá, pô, ganhei R$100, né? Então vou apostar, eu tô bem, eu vou apostar 200. Aí você vai lá, aí perde. Aí, putz, quando você perde, você quer recuperar. Porque você não quer sair no saldo negativo, né? Só que aí, ao invés de, tipo, não, vou parar de jogar porque eu perdi muito dinheiro. Aí não, aí você vai lá e justamente persegue Loss chasing, né? Loss chasing, perdão. Você persegue a perda, né? Você perdeu R$200 e, putz, agora tem que recuperar isso aqui tudo. Aí você vai lá e aposta na intenção de recuperar e às vezes, geralmente, você perde de novo. Aí você vai lá, você perdeu R$200, aí você tenta apostar novamente R$200 para recuperar. Aí pronto, aí você perdeu R$400, aí isso vira um ciclo, você vai lá, aposta, perde, aposta. Naquela ideia de que eu ganhei a primeira vez, eu penso que vou ganhar de novo em algum momento e continuo apostando para tirar a perda que foi feita. E não só isso, né, o sistema do jogo, você sempre, no começo ali para manter o jogador, né, geralmente a taxa de vitória é maior, né, porque se você sempre perder, ninguém vai querer jogar, tem que ter em algum momento tem que vencer, mas é justamente esse outro mecanismo que te faz manter no jogo. E durante um período vem alguns ganhos para manter e ver que é possível ganhar. Isso. E depois outras de perdas. E a gente está falando de um jogo completamente digital, né? O aparelho todo é digital, você não tem nada físico aqui que você manipula. Você só manipula, aperta o botão e ele gera, de acordo com a programação, certo? No seu estudo do aplicativo, qual que é a garantia assim, que o usuário tem de mudar o jogo, ou ele próprio manipular o jogo, ao invés do jogo estar manipulando 100% a jogada dele? Então, é bem interessante isso, porque uma coisa é, por exemplo, você jogar bingo. Bingo você não influencia no jogo. Nada que você possa fazer ali, nem que você, sei lá, tá com a cueca da sorte e vai manipular nas bolas e girando. Então, em algum momento as bolas vão girar e vão cair ali, que vai ser a que vai, quando você puxar a alavanca, vai cair. Isso é uma coisa. Mas você tá vendo ali que tá as bolas ali. Elas estão ali. Já o do celular,
são só pixels, né? Por exemplo, o tigrinho é aquelas 3, é uma roleta, né? Com 3 símbolozinhos, com 3 alavancazinhos, né? 3 roletas ali que você perde a alavanca e ela roda. Isso. Aí cada um tem símbolos, né? E, por exemplo, se a gente tivesse aqui na vida real, ia ter uma quantidade de símbolos aqui, e em algum momento eles iam se ajustar ali. Mas qual que é a credibilidade que você tem quando você vê ali no celular aquela roda não existe, né? São uns pixels ali que o sistema pode justamente manipular para não cair no que você quer, né? Então, você não está vendo o mecanismo do jogo inteiro, você só está vendo pixels na tela. O exemplo do bingo que você trouxe, a gente vê que o usuário ele consegue aumentar as suas chances de ganho quando ele compra mais cartelas. Mas as peças que vão cair serão aquelas mesmas, independente se ele teve uma cartela durante o decorrer do jogo, ou 10 ou 20, ele aumenta as suas chances devido à probabilidade matemática, né? De adquirir mais cartelas, que uma delas é a que vai fechar aquele resultado final. E não há nada, então, que o usuário de um jogo desse de aposta online faça que muda o resultado, né? Mas assim, a gente está falando dos tigrinhos. As bets têm uma pequena diferença. Porque as bets, ao meu entender, eu não sou jogador dessas plataformas, ao meu entender, ela já depende de um resultado de um jogo. Então do mundo real, é algo, a diferença, então, aí eu vou falar, ela traz algo que está preso no mundo real, que é uma partida de tênis, de futebol, de basquete. Você torce para algum time? Torço para o Flamengo. Então imagina, sei lá, Flamengo contra Vasco, claro. Contra Vasco. Você vai apostar, sei lá, nesse jogo. Provavelmente você vai apostar no Flamengo porque tu acha que ele vai ganhar. Sim. Ou tu acha que porque o atacante é não sei quem, porque a zaga do Vasco ali, ele trocou por Eu vou tentar trazer algum elemento você vai técnico do negócio. Tem uma forma de você assim, jogar o Flamengo contra algum time da Série B. Então, provavelmente você vai torcer vai apostar no Flamengo, porque tem mais estatística, né? Tem todo. Você consegue ver essa estatística, né? De cada jogador. E a própria plataforma parece que ela até apresenta o que poderia ser uma probabilidade que ela te dá um resultado de ganho, mais ou menos, baseado no que ela acredita que pode ser o resultado do jogo, né? Exatamente. Do jogo. Então esse é um meio de aposta que ele ainda traz uma questão na realidade. Mas a bet também traz efeitos psicológicos de vício. Aí que eu vou entrar no... Você quer que eu já entre? Sim, pode. No sistema de recompensa? Pode. Então, eu vou voltar um pouco, fazer um raciocínio aqui, depois vou voltar para as bets. Então, como é que funciona, né? Como é que funciona? Como é que a gente cria um hábito? Enfim, a gente faz alguma coisa e às vezes o nosso sistema nervoso entende como aquilo é vantajoso ou não. E isso tem tudo a ver com a dopamina, né? Que é um neurotransmissor do nosso sistema nervoso. A dopamina, basicamente, ela tem a ver com a motivação para um comportamento que é vantajoso. Agora eu vou explicar como é que isso funciona. Por exemplo, vamos dizer que a gente mora na mata. A gente está lá, a gente é caçador, e eu estou precisando me alimentar. Eu tenho ali uma lança de pedra polida e eu tenho um arco. Aí eu começo a a primeira vez que eu uso esse arco, vou tentar usar ele. Aí, por exemplo, com a lança, sei lá, você errou várias vezes ali para acertar o animal, e vamos dizer que com o arco você acertou. Então você sente aquela recompensa, né? Você sente aquilo é recompensador, você sente aquela euforia e por você ter conseguido aquilo que era seu objetivo. Então o sistema nervoso ele recompensa aquilo que é vantajoso para ele. Então, por exemplo, quando você está em casa, você chega em casa e essa mulher te trata bem quando você chega em casa, te trata com carinho. Isso faz com que você queira voltar para casa. Então, ele te recompensa com o seu comportamento. E vamos dizer que é justamente o contrário.
Você chega em casa, não é bem tratado, então você tende a se comportar com consequências que são recompensadoras para você. Certo. Só que aí, então vamos voltar para as bets, ver como é que elas agem nesse caso também, né? Então, no caso, a bet também, ela, da forma que a gente joga, ela pode nos liberar dopamina e me deixar mais atrelado pelo comportamento. Como? Mas aí que tá. Se a gente sempre ganhasse, sempre que a gente apostasse, sempre ganhasse, tanto não ia ser vantajoso, né, para o sistema, né, para o tigrinho, até porque se todo mundo sempre ganhasse, não teria resultado, não teria renda, não teria lucro. Então, e também, por exemplo, se você, não sei se você joga algum jogo, se você gosta de jogar alguma coisa. Eu já joguei muita coisa, eu joguei futebol, mas casei, né? Aí a gente para de jogar bola. Então, imagina se... Claro que às vezes pode ser bom, né? Imagina se você sempre ganhasse todo jogo, toda partida você ganha. Uma hora chega a ser tedioso, assim, tipo, tá sempre ganhando, então vai ver os oponentes não são tão bons assim, né? Então, se você tá sempre ganhando, não tem por que você tá jogando aquilo. Então, o melhor para manter uma pessoa mexendo ali é justamente ter essa intermitência, né? Certo. Tem hora que você ganha, tem hora que não. E isso é um pouco como funciona as redes sociais. Você mexe muito no Instagram? Sim. Você vê videozinho? Vejo vários vídeos. Não, tem hora que eu me perco que eu tô ali. Eu coloco aquele mecanismo que agora o Instagram tem para poder dizer o quanto tempo que a gente está ali, para não passar de 15 minutos diário, porque senão vai horas. Né? Isso eles estudaram justamente para você continuar. E é o mesmo mecanismo que funciona esse jogo de aposta. Por exemplo, imagina você vendo um vídeo e todo vídeo que você vê é um vídeo que você gosta. É sempre um vídeo do seu tema, que você vai achar engraçado. Todos eles. Uma hora você vai, tipo assim, você não vai ficar procurando. Você vai ver, tipo assim, tá satisfeito e foi embora. Mas se você ficar intercalando, né, quando a gente está ali mexendo nos videozinhos, você vai lá, passa um videozinho que você gosta, sei lá, de tema de advocacia, sei lá. Você fala, pô, gostei do vídeo. Aí depois aparece um vídeo de dancinha. Aí você não gostou, aí você passa. Aí vem um que você gostou, aí vem dois que você não gostou. Então, esse mecanismo ele gera expectativa. E é justamente essa expectativa que te prende no jogo. Certo. Então, é a mesma coisa aposta. Você ganha uma, aí você perde duas. Aí, tipo, não, a próxima vai. Aí você ganha. Certo. Aí... Então, o desenho dessas plataformas de bets, por exemplo, naturalmente isso vai acontecer. Porque por mais que o meu time, o Flamengo, esteja bem no campeonato, eu vou apostar nele e vai acontecer dele encontrar um oponente, o time não entrou bem, perdeu, eu perdi. Então essa perda já falou, não, pera lá, agora o próximo a gente vai ganhar. E isso já naturalmente ele me mantém então atrelado, porque a dopamina liberada no ganho, ela não foi liberada ali, porque teve a perda e eu vou buscar ela. Então, tanto que tem um estudo que foi feito ali eu não vou saber dizer direito, que é feito com macacos ali, que basicamente era que botava ele nessa coisa de, às vezes tem recompensa, às vezes não, e foi visto que quando tinha essa incerteza, quando ia vir, a dopamina liberada era muito maior do que quando estava sempre certo. Então, essa expectativa, essa euforia de quando vem a recompensa era muito maior e te faz querer continuar. Certo. Então, a incerteza da recompensa, ela me libera mais dopamina do que quando eu tenho a certeza de que ela virá. Certo. Então, ao exemplo que o senhor nos trouxe aqui da esposa, quando eu chego em casa que ela me recebe bem, se ela me receber bem todo dia, eu preciso que ela me receba bem, mas de uma forma diferente para liberar um pouco mais de dopamina, né? Para não ter aquela pouca dopamina, mas que seja muita dopamina, né? Porque se você sempre for recebido assim, tipo, é bom. É bom, mas tipo assim, não vai ser mais surpresa, não vai ser mais, nossa, que coisa boa, né? Vai ser só tipo, pô, legal. É isso, e esses sistemas, né, esses jogos de aposta, o Tigrinho, eles usam isso. O Bets é um pouco mais diferente porque é baseado no resultado real de um jogo real. Então, eu acho que às vezes tem um jogador que apostou que ele vai ter um cartão amarelo, ele vai lá, faz uma falta ali só para... Por mais que tenha essa coisa, ainda é um jogo real. Já o Tigrinho, ele justamente faz com que você ganhe algumas e perca outras para te manter no jogo. Certo. Esse exemplo, eu tenho uma neném, dois bebês, eu tenho uma de quase 3 anos, então quando eu chego em casa ela
já vem correndo, papai, papai, papai. Só que criança é inconstante, né? Tem hora que eu chego em casa, ela tá assistindo televisão, que ela só olha para trás e tá olhando para televisão e é a televisão que importa. Tem hora que eu chego, ela tá dormindo. Então toda vez que eu chego em casa, doido para ver ela, nem sempre é a mesma coisa. E no dia que eu chego, que ela me vê, que ela vem correndo, papai, papai, agarra, abraça e beija, o nível de dopamina vai lá em cima. E então esse exemplo retrata o que acontece com esses jogos de aposta online, né? E quanto à ilusão de controle, eu vi algo relacionado a isso. Eu venho anotando as coisas que eu fui pra gente ir tirando essas dúvidas. Ilusão de controle. O usuário pensa que em algum momento ele está controlando, é isso? Sempre tem aquela... vou ver no YouTube ali tal técnica que o cara ensinou, ou ali o influenciador falou que você tem que fazer de tal jeito, então a gente quer ganhar, né? Então a gente acha que às vezes tem influência, né? Por exemplo, não sei quando você era moleque ali, jogava banco imobiliário, às vezes, vou assoprar o dado, ali vou jogar balançando assim, a gente sempre acha que tem controle sobre a probabilidade, mas isso é uma falácia, a gente não controla ali, né? Por exemplo, se eu pegar um dado aqui, assoprar ele e jogar, a probabilidade de cair no 6 é a mesma. Então, a mesma coisa no jogo ali, né? A gente sempre acha que, não, se eu apostar 8 horas da manhã, se eu apostar R$50 e depois apostar 200, eu tenho a chance de conseguir, sendo que a probabilidade é sempre a mesma. Se eu tacar uma moeda aqui, a probabilidade de cair cara ou coroa é sempre a mesma. Independente se eu joguei ela 10 vezes, a probabilidade é sempre a mesma. Então a gente acha que tem controle de influência sobre a probabilidade e não tem. Certo. E pessoas, então, tem vídeos aí na internet, as pessoas tentando ensinar até os jogos voltados a esses tigrinhos que são plataformas que você não tem controle nenhum com a realidade, completamente virtual, a comando apenas de quem está proprietário da plataforma ou controlando a plataforma. Essas pessoas, obviamente, elas devem estar recebendo para fazer esse tipo de publicidade, né? Você acha que... Eu vou falar do usuário ainda, antes de falar das pessoas que divulgam os games. Mas falando dos usuários, você acha que o fato dele de apostar dinheiro, ou que a recompensa seja em dinheiro, ele traz um vício, uma probabilidade de vício maior do que os outros jogos, que são, por exemplo, o Candy Crush, que não tem retorno financeiro, tem apenas em moedas virtuais para te dar possibilidades de jogos. Porque tem os jogos que tem as moedas virtuais, que te abrem caminhos, abrem espaços, e aí você vai jogando, querendo conquistar mais. Fazenda Feliz, que ela vai te dando moedas, você vai ampliando, né? Sim. Mas quando se trata de dinheiro real, a probabilidade de vício é maior? Isso com certeza, né? A gente está num sistema, né? Sistema capitalista, né? E tudo que a gente faz precisa de dinheiro, né? Saúde, educação, tudo isso nosso valor, né? Nosso próprio valor às vezes é definido por dinheiro, né? Então, dinheiro você faz tudo. Então, não é que nem joguinhos, né? Que você ganha uma moedinha que só funciona no jogo. Mas o dinheiro real, o dinheiro você faz tudo ali. Por exemplo, isso ainda mais quando, sei lá, você está endividado ali, preciso pagar uma fatura ali de R$1.000. Se você puder, de algum jeito, conseguir R$1.000 ali naquela hora, tô pronto. Então isso é Você tem 500 para pagar a fatura de 1.000, falta só 500, eu não vou apostar porque esses 500 mil vão vir de lá. Né? Exato, não é que nem o joguinho ali da Fazenda Feliz ali que você vai apostar ali, mas ganha o dinheiro do jogo ali, não tem impacto na sua vida. E o dinheiro, por exemplo, se eu achar aqui R$500, eu vou ficar feliz, né? Então o dinheiro ele tem esse valor social, né? Que é cultural. Certo. Eu tenho algumas perguntas comportamentais, que a gente lembra de algumas notícias, as pessoas veem, que acho interessante a gente falar aqui, mas deixa eu passar só um recado aqui para quem nos assiste e é advogado. Você é advogado que tem um problema de comunicação com o seu cliente quanto ao andamento do processo. O seu cliente fica constantemente ligando para o escritório: doutor, como está o andamento do meu processo?
Existe um aplicativo que soluciona esse problema, é o app do advogado. Ele notifica na tela do celular do seu cliente o andamento do processo dele e cessa essas ligações constantes no seu escritório. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma. E você, jovem que busca o ingresso no mercado de trabalho por meio de uma qualificação profissional adequada, a Faculdade Delta está com as inscrições do vestibular abertas. São 5 cursos de graduação que vão te posicionar de forma diferente no mercado de trabalho. Então acesse também o link da Faculdade Delta e escolha a melhor profissão. Doutor Renato, há um termo que o senhor utilizou lá nessa postagem, falando sobre o sequestro da amígdala, certo? E como que isso contribui aí para o estresse e de repente impacta até na forma de raciocinar. Como é que funciona isso, fisiologicamente falando, psicologicamente falando, quando a pessoa está jogando? Eu vou dar um exemplo e com esse exemplo vou explicar. Por exemplo, vamos dizer que eu sou diabético. Vamos lá, eu tenho diabetes e eu não estou podendo comer doce. Mas em casa tem ali açaí, tem ali leite condensado, tem bolo, sempre tem doce disponível. Só que eu estou precisando me controlar. E beleza, até certo ponto a gente tem ali uma determinada racionalidade, né? A gente consegue ali controlar, né, o impulso, consegue tomar decisões. Isso, beleza, eu consigo lá ali de manhã, tipo, não posso. Eu vou lá, faço outra coisa, mas aí eu trabalho o dia inteiro, fico estressado, brigo com alguém, tem várias frustrações, no trabalho brigou com o chefe, aí você chega em casa ali, 9 horas da noite, acabou de comer, aí, putz, cadê o autocontrole? Então, como é que eu vou explicar isso, né? Significa que a gente acha que a gente tem muito controle sobre o nosso próprio comportamento, mas isso é falso. A gente é influenciado pelos nossos estados emocionais, por exemplo, estresse, frustração. Por exemplo, é muito comum a gente estar frustrado e estressado e ficar ali mexendo no celular só para se distrair, comer, isso é muito comum. Então o que acontece? Uma pessoa que joga esses jogos, né, acha que tem controle, né? Que tipo assim, eu vou apostar hoje e vou parar. Sempre acha que está no controle. Mas é justamente esse raciocínio, né, às vezes ele é apagado por questões emocionais. Então, sequestro de amígdala. Por exemplo, vamos dizer que a gente está aqui tranquilo e do nada entra aqui um lobo-guará. Eu vou me assustar e vou querer correr. É perigoso ali e o meu corpo funciona exatamente para me proteger disso. Para correr, o que acontece? Primeiro, a gente capta, né, que tem um lobo ali. Aí a gente capta essa informação. Aí imagina se eu tivesse que pensar, tipo, caramba, eu tenho um lobo ali e eu preciso correr para me proteger. Até aí o lobo já me atacou. Certo. Então o que acontece? A gente tem a questão do raciocínio, de tomar de decisão, é o córtex pré-frontal. E com ele a gente baseia, tipo, vou fazer isso ao invés disso. Só que antes de chegar no córtex pré-frontal, tem a amígdala, e que está ali do sistema límbico e tal, e a partir dela que ela faz o processamento emocional, que é justamente isso, que é sobre uma situação você se proteger. Por exemplo, se entrar aqui no Guará, a minha amígdala vai, em vez dela de esperar chegar ali até o córtex pré-frontal ali para tipo, nossa, será que eu corro aqui? Será que eu devo correr ou não? Ele já vou reagir, já vou pular. Então, primeiro chega na amígdala, aí depois você processa. Então, por isso que, sei lá, se eu estou estressado, se eu estou ansioso, por exemplo, tem uma fatura de 2.000 para pagar, eu estou devendo por causa justamente dos jogos, né? Estou ali devendo, estou estressado, minha mulher está puta comigo porque eu estou apostando e estou perdendo dinheiro, está precisando pagar a comida dos filhos na escola, estou ali, estou estressado e aí o raciocínio já não vai estar aquela coisa, né? Então, é que nem
Então o nível de estresse ele até tira, ele impacta diretamente, negativamente no raciocínio lógico. Exato. Isso, interessante. A gente estava falando aqui um pouco sobre, eu puxei lá atrás, eu quero voltar, sobre esses influenciadores que recebem para divulgar, gravar até vídeo dizendo como que você vai jogar no tigrinho para poder ganhar coisa que não depende de ninguém, conforme já dito aqui. E como é que você enxerga o comportamento desse influenciador? Tá? Ele está ganhando dinheiro para isso, para poder divulgar. E como é que é a sua opinião quanto à responsabilidade dessa pessoa? Para mim, eu já vou ser direto aqui, a responsabilidade é total, não dos influenciadores como se fosse só culpa deles. Mas, por exemplo, imagina que eu venho para cá e te dou uma carreira aqui de pó, falo assim para você, se você usar a minha carreira de pó, depois eu vou te dar mais. Mas isso aqui é só para você testar. Ou seja, eu tô te dando, mas tipo assim, não é minha responsabilidade. Eu só tô divulgando. Tipo assim, você está assim, incentivando um vício e está falando, você vai se você quiser, mas está aqui. Para você usar. É justamente isso que os influenciadores fazem. Eles falam, tipo, gente, isso aqui provoca vício, tenha cuidado. Mas tá lá. Mas tá aqui. Mas tá ali, tipo assim, eu uso o meu cupom, eu uso o meu, tipo... Ainda te dá um incentivo para que você vá com um cupom de desconto, que você joga mais barato, só para você testar e aí já foi. Então, o influenciador, ele age diretamente na influência da pessoa incentivando o vício. Exatamente. Isso. E ela ganha com isso, porque o dinheiro que ela recebe dessa divulgação é do dinheiro das pessoas que estão apostando e estão perdendo. Então, esse milhões que recebem, tem milhões de pessoas que estão endividando, perdendo casa, perdendo casamento. E a custa, e também, não só a questão financeira, mas saúde mental também. A questão do vício. Então, são influenciadores que estão ganhando a custa da saúde mental de milhões. Não só da saúde mental, mas financeira também. Em um ponto aqui do nosso bate-papo, você falou que os CAPs, o sistema de saúde está começando a encher de pessoas buscando atendimento nessa área. Como é que isso se dá? É algum familiar que identifica um comportamento viciante ou a própria pessoa que tem ido buscar ajuda? Então, é muito mais complicado porque é diferente. Por exemplo, vamos dizer que alguém na sua família usa crack. Você consegue perceber, a pessoa parece, a alteração do comportamento já está ali, você vê que a pessoa está um pouco mais irritada, está um pouco mais eufórica, se isola um pouco mais ali, alguns volta a determinado horário, alguns equipamentos assim, começam a sumir de casa ali, você consegue ver que a pessoa não está bem, ali na hora da conversa, talvez está embolando ali na hora de falar, você consegue ver. Mas o vício na posse online é um pouco mais oculto assim, tanto por não ter, aí que tá, porque o vício na aposta online ele gera o que a gente chama de vício comportamental, não é o vício que a gente conhece, né, que é um vício por substância, né? Por exemplo, cocaína, crack, maconha, até álcool, assim, eles criam um vício tanto por causa desse mecanismo que eu expliquei, mas também por causa das substâncias. Já os jogos online, você não tem que injetar nada, mas eles geram um vício comportamental, que não precisa de substância, o que é mais perigoso ainda e oculto. Ainda mais com essa cultura, né, que a gente tem. As músicas tem, tipo, não sei o que no tigrinho. Então parece quando as pessoas estão falando, o influenciador que ganha, sei lá quantos milhões, tem uma casa, que tem uma vida fitness, né, tem filho, não sei o que, tem marido e tal, que tem uma vida boa ali, tem um carro do ano e tal. Você olha e pensa, acho que não é tão ruim, né, postar. Parece que a pessoa está ganhando com isso, né? Sim. Então, essa normalização... Está funcionando para ela, né? Exato. Então, essa normalização acaba... Por exemplo, não sei se você conhece alguém que joga esses jogos ali, parece algo costumeiro, assim. Sempre, pelo menos eu conheço bastante gente que joga ali, tipo, vou jogar aquilo. É algo
Natural. Natural. Virou Como se fosse tu vai tomar um copo d'água, eu vou jogar um pouco. Exatamente, vou jogar aqui um pouquinho. Ou quando você está trabalhando, vou ali, vou sentar, vou ali fora tomar um ar, ou conversar com alguém, né? Eu vou parar aqui e vou jogar um pouco. Exatamente. Se torna parte da rotina da pessoa esses jogos. Isso. E para quem então conhece, como o seu caso, dá uma dica aqui, para quem conhece alguém que joga e que de repente está observando que essa pessoa já está viciada no jogo, qual é a dica que daria para a gente poder tentar ajudar essa pessoa ou influenciar, ou até aquele próprio que está vendo aqui, vai, pera lá, de acordo com o que você está falando, eu estou identificando que eu estou viciado. O que eu posso fazer para buscar ajuda? Então, infelizmente, às vezes a merda a gente só vê quando já pisou, né? Então, infelizmente, ultimamente tem sido assim, né? As pessoas só percebem, sabe, o familiar tá com problema de vício quando a dívida está em milhões ali, não tem muito o que pagar. Ou quando já tem que vender a casa, ou quando termina ali um relacionamento. Então, geralmente a gente descobre quando isso acontece, né? É uma coisa um pouco silenciosa ali, porque alguém que aposta ali não vai ficar falando, tipo, pô, perdi R$1.000 hoje. Não vai falar isso, vai sempre falar o que ganhou, e se perdeu vai esconder, né? Não vai falar que está em dívida, né? Justamente não preocupar a família e tudo mais. Mas você falou de alguma orientação? Sim. Acho que primeiro ali aquela conversa ali, né, para saber como é que tá, você perceber ali quantas horas a pessoa passa no tigrinho ali, o quanto tem apostado, o quanto tem ganhado. E uma coisa que é muito importante, que o aplicativo não mostra o saldo, né? Não fala ali, tipo, você apostou tanto e perdeu tanto e ganhou tanto. Porque dá essa falsa ilusão, como eu falei no começo, você aposta R$50, aparece ali, ganhou R$100, como se você tivesse ganhado R$100. Total. Aí você só ganhou 50. Aí beleza, você tá ali, você ganhou 50, aí você aposta de novo, você aposta, sei lá, R$100, aí você foi lá e perdeu R$100. Certo. Aí você vai lá e aposta de novo para recuperar, você aposta, sei lá, R$200. Aí você foi e perdeu. Ou seja, você perdeu ali 250. Você não perdeu só 200. Sim. Ou menos ainda. Então talvez tenha uma conversa ali, tipo, quanto tem ganhado, quanto tem perdido ali, tipo, para realmente balancear, assim, tipo, pô, tá valendo a pena. Mas é mesmo a tentativa do diálogo. O diálogo ali. E também, se já está em um ponto ali que está difícil ali, realmente procurar ajuda ali, né? Tanto psicológica, né? Com algum psicólogo ali de confiança, ou também nos próprios sistemas ali de saúde, né? Os postinhos de saúde, né? As unidades básicas de saúde. E principalmente no centro de atenção psicossocial, que ali eles estão se preparando para lidar com essa demanda. Certo, essa nova onda. E é o que me parece, então, como todo vício, inclusive o vício de substância, depende do usuário, né? A cura, a busca pela ajuda vai depender primeiramente do usuário, né? Antes de que a família. Do usuário e das pessoas ao redor. Elas vão ajudar, tentar influenciar, mas ele tem que querer entender e enxergar que isso é viciante, que colocou nessa condição. E outra coisa é que às vezes a gente fica muito para resolver na força de vontade, né? Por exemplo, eu dei o exemplo da diabetes ali. Imagina, eu sempre tenho doce ali. Acho que vou dar o exemplo do álcool, acho que é um pouco mais forte. Assim. Imagina que eu tenho ali uma questão com o alcoolismo e tal, mas eu consigo me controlar, eu não tenho nenhuma bebida em casa, mas todo fim de semana eu vou, sei lá, sair com um amigo ali e esse amigo bebe, sei lá, na reunião de trabalho, você sai de lá, envolve bebida, jogo de família. O celular bebe, ou seja, envolve bebida. Você tenta se controlar ali no seu ambiente, mas está sempre ao redor de coisas que vão acabar
te influenciando. E justamente é aquilo que eu falei, a gente não tem tanto controle sobre a nossa decisão. Às vezes a gente é tomado por questões justamente do nosso estresse. Então essa impulsividade fica um pouco mais forte, assim. Entendido. Ótimo. Doutor, nosso tempo está chegando ao fim, o bate-papo ele corre muito rápido, mas antes de a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta até de cunho pessoal, né? Não falando do jogo, mas falando da sua formação. Então, novo, formado em psicologia e está aqui em Goiânia agora atuando. Como é que foi a sua escolha para essa formação acadêmica? E a gente está vendo que o mercado de trabalho, o mercado em todas as áreas, ele muda, inclusive a tecnologia tem alterado. Estamos vendo aqui, falando de um caso e que tem ocorrido com muitas pessoas e como que o profissional vai ajudar e quem está nos procurando, também quem está nos assistindo pode procurar um profissional para poder ser orientado sobre isso, o psicólogo, que é o seu trabalho. Então, primeiro, como que você chegou à psicologia, como que ela chegou na sua vida e depois como que essas pessoas que nos assistiram podem te encontrar para buscar uma ajuda. Então, eu saí ali do ensino médio, não sabia muito o que eu queria fazer, mas eu sempre gostei ali de biologia, sempre gostei ali de saber como que a gente funciona, sempre gostei um pouco de filosofia também, e por uma época eu gostava de medicina, eu queria ali medicina ali, mas depois eu fui vendo que não era muito bem o que eu queria, e eu fui vendo que a psicologia era um trabalho interessante que basicamente ali numa relação com o outro, né, a gente consegue trabalhar muitas questões de sofrimento, né? Então por isso meu interesse pela psicologia. Perfeito. E quem está nos assistindo aqui, que seja daqui de Goiânia, ou do Rio de Janeiro, onde você é natural, ou de São Paulo, onde você morou, ou do Paraná, onde você se formou. Cada canto. Tá aí com o Brasil bem enraizado na veia. Mas quem está aí nos assistindo, as pessoas que te conhecem de todas essas áreas, aonde que elas podem te encontrar, como que elas podem conectar contigo, conhecer um pouco mais sobre isso, tirar as dúvidas, inclusive, sobre isso aqui? O principal, né, são as redes sociais, né? Eu estou no Instagram, que é @psirenato.vares. Eu estou no TikTok também, @psirenatovares. Mas tem o contato pode ser no WhatsApp também, eu acho que não sei se passa o número. Pode passar, a gente pode deixar na minha anotada aqui na legenda, pode falar se quiser, não tem problema. Que é 12, que é o DDD 12 mesmo, que é o número de São Paulo, 12 981 55 9980. E eu acho que são essas as formas de contato. Perfeito, tá ótimo. Doutor Renato, obrigado. Obrigado, hein, Rui? Obrigado demais pela participação. Então, esse foi o ponto de vista do Dr. Renato Pochá, psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental. E você que nos assiste, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência, obrigado pelo compartilhamento, pela interação com o nosso conteúdo. Deixe aqui nos comentários o seu ponto de vista sobre o nosso tema de hoje. Compartilhe esse vídeo com aqueles que estão viciados em joguinhos aí que você identifique e que mostre à pessoa que de fato há um vício, é o porquê desse vício acontecer. Tem uma indústria por trás interessada em que você ou essa pessoa esteja viciada. Compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva aqui no nosso canal. Siga as nossas redes sociais, @Boletim Goiás em todas as redes sociais. A nossa parceira aqui do nosso produtor, aqui atrás das câmeras, Lucimar, um abraço, meu amigo. TC Multimídia e o Instagram do Ponto de Vista _PDV. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. O vício começa onde o prazer se transforma em prisão. Gabor Maté. Uma boa noite e até mais.